Vinícius Bicalho para apresentar o painel Como Imigrar Legalmente para os Estados Unidos. Agora você vai saber tudo. Fica aí para depois segurar esse homem no final. Vem, querido. Boa noite, gente. Agora nós vamos falar de gente, pessoas, sonhos. Não vai ser empresa, marca, tributos, nem carreira. É natural que todas as pessoas, quando vão aos Estados Unidos, veem um país com um nível de segurança absurdo, uma infraestrutura fantástica, pensem, como seria bom morar nesse país? E eu falo isso com a tranquilidade de quem tomou essa decisão um dia. Eu sou casado, tenho 2 filhos, fui para lá quando meus filhos eram pequenos. O meu filho mais velho hoje já está na Universidade de Direito, e a minha filha mais nova, ela está na escola, inclusive hoje jogou, fez um gol no time, foi um golaço, a mamãe já me contou. Então, é óbvio que a América oferece uma série de possibilidades para quem deseja morar lá. Mas eu falo sempre que morar nos Estados Unidos é bom, desde que seja da forma legal. Morar de forma ilegal nunca é interessante. Por quê? Eu falo que é como você estar numa festa, onde tem a maior economia do mundo, enormes possibilidades, e você não pode aproveitar porque você não tem a documentação adequada. Então, é como ir numa festa, não poder beber, não poder comer e não poder dançar. Então, tem que estar lá de forma legal. E a gente viu nos últimos dias, até agradeço de estar na Econ, porque eram tantas solicitações para comentar notícias do Trump, e eu vejo que a maioria das notícias, elas esquecem de um detalhe importante. Todo o discurso dele é voltado para a imigração ilegal. E é fácil de entender isso, porque somente no ano passado entraram 3,5 milhões de imigrantes nos Estados Unidos, sendo que mais de 2 milhões desses imigrantes eram imigrantes ilegais. Então, quando eu penso 3,5 milhões, eu estava no estado do Rio Grande do Norte, e lá, salvo engano, a população é de pouco menos de 4 milhões, ou seja, era quase a população do estado do Rio Grande do Norte. Mais do que a população da Paraíba, que a gente fez o evento, que era 3 milhões e 300. Então é natural que todo governo queira a imigração dentro dos seus limites legais e ordeira, né? Entender de imigração é muito fácil. Eu falo que é como você visitar a casa de um amigo. Eu tenho amigos que, quando eu vou visitar a casa, eles têm um hábito de tirar o sapato. Outros não têm. E o que você deve fazer se você está visitando o outro ambiente? Naturalmente, seguir as regras. Isso é medida básica de educação. Então, se você vai em um outro país, naturalmente você deve seguir as regras do país, tendo em vista que lá tem as suas regras, como o Brasil também tem as suas. Então, a imigração é algo que ela está na essência do povo americano. Inclusive, quando se faz o teste para obtenção da cidadania americana, tem uma pergunta: quem são os americanos originários? Quem são? São os índios. Todos os demais povos que ocupam aquele país são imigrantes, de uma forma ou de outra. Então, o país ele é aberto aos imigrantes e, naturalmente, existem trocas de presidentes, mas tem leis e que são seguidas e que são fáceis até de serem previstas agora, até porque o próximo presidente foi presidente alguns anos atrás e nada aconteceu, né? Nem o Obama flexibilizou a imigração, nem o Trump acabou com ela, nem o Biden fez isso. Inclusive, só a título de curiosidade, eu dei uma entrevista hoje, o Trump ele deportou menos imigrantes que o Biden e menos do que o Obama. Agora, é inegável que ele prioriza a imigração do imigrante qualificado e que ele tem um discurso hostil com o imigrante que entra da maneira ilegal, e principalmente requerentes de asilo, coisas dessa natureza. E o que eu falo é que o perfil da imigração de brasileiros mudou muito nos últimos anos. Em 2019, eu concedi uma entrevista para o Valor Econômico e eu lembro que a manchete se chamava Fuga de Cérebros. Isso vem acontecendo ao longo dos anos. O perfil do brasileiro qualificado, que deseja expandir seus negócios ou ter uma jornada da sua carreira internacional. E essa reportagem ela foi sendo requentada ano após ano. E normalmente, quando eu faço eventos, eu tenho um gráfico que eu vou expondo esse gráfico, tirando o ano de 2021, que foi o ano da pandemia que o consulado fechou, esse número é crescente. Agora, quem deseja começar uma jornada migratória, qual o primeiro passo? Eu sempre falo que o primeiro passo se chama avaliação migratória. É ver para qual tipo de visto você se qualifica. Vocês sabem que nos Estados Unidos nós temos 187 tipos de vistos. Então nós temos vistos para as mais diversas naturezas, que começam no visto de turismo, estudo, vistos humanitários, passando por vistos de profissionais qualificados e não tão qualificados,
vistos para empreendedores e chega até o visto de investidor. Obviamente, eu não vou passar aqui hoje, né, falando para vocês dos 187 tipos de vistos, mas em razão do perfil do público aqui, existem 2 vistos que hoje são muito procurados por profissionais qualificados e empreendedores. Para profissionais qualificados, nós temos 2 tipos de vistos. O mais procurado é um chamado EB2NW e um outro que é o EB1A. A gente fala que são os vistos de habilidades especiais, o gênero. Eu brinco sempre que quando a gente fala vistos de habilidades especiais, fica parecendo que a gente está dizendo alguém que vai tirar um coelho da cartola, e não é nada disso. Quem são os profissionais com habilidades especiais? Profissionais que são graduados e têm alguma experiência, profissionais muitas vezes que sequer têm graduação, mas que conseguem comprovar bons serviços prestados e que vão para a América para somar e não subtrair. Esse processo, naturalmente, ele tem provas frias, diplomas, certificados, comprovações, mas ele tem provas que são produzidas para ele, como os seus planos de continuidade da carreira, que pode ser um professional ou um business plan, ou seja, o que você vai fazer nos Estados Unidos. Quando eu dou aula de direito migratório, na pós-graduação que eu sou coordenador, eu sempre falo com os alunos que um bom caso é apenas a conexão de 2 pontos. O seu passado te qualifica para o seu futuro? Ou seja, o que você fez te qualifica para o que você fará? Se sim, você tem um caso forte. Se não, realmente falta uma conexão entre o que você fez e o que você pretende fazer. Mas existem documentos que são feitos para o caso, como eu disse, os planos de continuidade da carreira e outro documento que é muito comum na cultura americana que se chama cartas de recomendações. São cartas de pessoas que conhecem a sua jornada e podem falar bem. Essas cartas, elas são muito diferentes do que as que nós fazemos aqui no Brasil. Porque no Brasil, normalmente a pessoa faz a carta da seguinte forma: recomendo fulano de tal pelos bons serviços prestados. Isso não representa nada no processo migratório. Nos Estados Unidos, essa carta ela tem que ter uma estrutura que é bem clássica. Quem é o recomendante, para dar o devido peso, como ele te conheceu e o que ele pode falar a seu respeito. E a imigração presume que aquilo é verdade, ela pode certificar. Daí a importância, que eu repito, que eu falei antes, de sempre falar a verdade. Existem outros vistos também, como o visto L, que é a transferência de executivo ou colaborador estratégico. Tem uma empresa no Brasil, quero transferir, existe essa possibilidade. Como eu disse, são muitas possibilidades migratórias. O que eu falo, que o bom brasileiro, ele tem lugar em qualquer país do mundo, e nos Estados Unidos não é diferente. Eu gosto muito de compartilhar, quem acompanhou essa jornada, eu compartilhei em todos os eventos, e eu falo isso quase todos os dias, porque eu faço muitas reuniões com pessoas que desejam se mudar para os Estados Unidos. Acompanhei um cliente uma vez em uma reunião em um banco em Miami, e era uma grande operação, e a gerente era uma americana. O fluxo de uma reunião nos Estados Unidos é diferente no Brasil. No Brasil, primeiro tem um quebra-gelo, né? A gente gasta meia hora no quebra-gelo para entrar no assunto. Lá não, já vai direto ao assunto. Só que ao final, a vice-presidente do banco, que era uma americana típica, até lembrava a Hillary Clinton, falou: Vinícius, você é de onde no Brasil? Eu falei: Belo Horizonte. Ela tinha, por coincidência, tido um namorado em Belo Horizonte, que morou no bairro onde meu pai tinha consultório, aí criou-se uma certa conexão. Ela falou: queria te dar um conselho. Eu falei: tudo bem, estou aqui para aprender, né? Sempre estou para aprender. Você sabia que o brasileiro é o melhor profissional do mundo? Eu falei: não, nunca ouvi isso. O brasileiro é o melhor profissional do mundo. Ele tem jogo de cintura, ele se adapta, ele é criativo, extremamente maleável, uma capacidade de improviso absurda. Só que tem um detalhe, Vinícius. Esse é o bom brasileiro. Porque o mau brasileiro, em contrapartida, ele é o pior profissional do mundo. Ele mente, ele te engana, ele não entrega, não cumpre o combinado. Então, o conselho que eu te dou aqui na América, e eu uso isso como um mantra: saiba o lado do Brasil que você está sentado na mesa. Isso eu gosto de compartilhar porque o brasileiro, quando ele quer, ele faz acontecer. Então, eu queria encerrar aqui a minha apresentação, mas eu não podia, para não ser injusto, pedir uma salva de palmas para um exemplar de um bom brasileiro que nós temos na América e que fez acontecer. Por favor, dê uma salva de palmas para o Glaucio Shoa.